Hoje, eu quero ler com você um texto que com toda certeza você já leu. Eu tenho um costume, eu sou uma pessoa muito de rotina, assim, de muitos processos, então eu gosto de repetir processos. E aí, eu coloquei no meu coração que todas as vezes que eu viesse aqui pregar para os irmãos, eu traria um livro, para eu incentivar os irmãos a cultivar uma vida de leitura. Inclusive tem um livro do C.S. Lewis que é maravilhoso, e esse é o título: Como Cultivar uma Vida de Leitura. Você tem que ler esse livro, ele é top, muito bom. E eu trouxe esse aqui, que é o Sermão do Monte, do John Gill. Eu comprei aqui na nossa merch. Ele é maravilhoso, tá? E ele vai trazer comentários bíblicos acerca do texto que nós vamos falar hoje. O tema dessa mensagem, então, é: o reino é sal e luz. A minha intenção hoje com os irmãos é dar para vocês uma visão diferente do que normalmente se ouve acerca do verso 13 e do verso 14 do Sermão do Monte. Vamos ler esse texto? Na CF, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a teu Pai que está nos céus. Amém? Esse texto ele é muito poderoso, porque a gente tem que lembrar que a nossa mensagem é o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino, ele está descrito no texto matiano em 5 grandes ensinos, 5 grandes discursos de Jesus. E esse aqui, de Mateus 5 a Mateus 7, é o primeiro discurso. E qual que é a proposta desse discurso? Pode já colocar na minha primeira página. Qual é a proposta do discurso? É que Jesus, ele é o novo Moisés, que vem trazer para nós, que fazemos parte do reino, os novos 10 mandamentos das tábuas e a lei, uma releitura da lei. Então, todo esse texto, a ideia é essa. Então, as bem-aventuranças, elas revelam o caráter, o nosso caráter, quem nós somos. Então, quem nós somos? Quem a reino é? Quem você é quando você vem até aqui, a nossa comunidade? Você é alguém bem-aventurado. Amém? A ideia de bem-aventurados no grego é makarios, pode ser traduzido por felizes. Na verdade, Jesus está fazendo uma referência ao Salmo 1, como ele começa, e ao Salmo 2, como ele termina. Porque começa e termina com bem-aventurança. Ou seja, o seu caminho é abençoado, bem-aventurado você é. Então nós temos que começar todas as coisas em Deus com essa consciência: nós somos bem-aventurados. Independente da situação que você esteja vivendo, independente do momento que você está experimentando, você tem que ter essa consciência plena no seu coração: você é bem-aventurado. E ser bem-aventurado às vezes não é que eu só vou andar por caminhos maravilhosos, por caminhos lindos, por caminhos gloriosos. Não é isso. Às vezes, quem é bem-aventurado anda por um caminho tortuoso. Sabe qual que é a prova? É a continuação do texto, Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, a ideia de ser pobre em espírito, para nós, ela hoje soa como uma coisa positiva, né? Você acha que é uma pessoa humilde, mas não é essa a ideia. O mundo que Jesus está falando isso aqui, essa época histórica, é uma época que a gente vive algo que chama-se teocracia. Repete essa palavra: teocracia. Amém.
O que é teocracia? É quando não há uma divisão entre o que é sagrado e o que é secular, como hoje. Hoje a gente entende que o sagrado acontece num ambiente e o que é secular acontece em outro. Isso aconteceu pela Revolução Francesa, existencialismo, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, muitos filósofos. Mas veja, na época de Jesus não era assim. Ou seja, alguém que era pobre em espírito era pobre de verdade. Tanto se você for ler as bem-aventuranças no texto lucano, ele já é mais explícito. Ele fala assim: bem-aventurado o pobre. É pobre mesmo. E se encontrar como alguém que é pobre não é bom. Amém? Não é algo bom. Então ele está dizendo, olha, embora você seja abençoado e bem-aventurado, você vai passar por um caminho difícil. Mas o final, qual é? Olha lá. Porque deles é o reino dos céus. Vocês estão pegando isso? Independente das dificuldades, das lutas, das guerras que nós passamos, nós temos que ter consciência de que nós temos uma herança. Há em você algo que Deus decidiu entregar tudo o que Ele tem e que Ele é nas tuas mãos. Isso chama-se herança. Você é alguém que vai receber de Deus essa herança. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando a gente olha, volta lá no slide. Quando a gente olha para essa ideia das bem-aventuranças, nós entendemos quem nós somos, ou seja, é os 10 mandamentos das pedras para nós que somos do reino. O sal e luz revela a nossa missão. Por quê? Moisés, quando ele recebeu a lei, ele não recebeu só as 10 pedras da lei. Os judeus, eles creem que Moisés recebeu a Torá, que é a lei escrita, e ele recebeu a Mishnah, que é a lei oral, ou seja, o que Deus falou para ele. E o que Deus falou para Moisés, Moisés desceu do monte e Moisés ensinou para o povo. Ele fez então o que a gente chama de Talmud, que é quando eu interpreto a lei e eu mostro para você como seguir a lei. E Jesus no capítulo 5, abre o capítulo, você tem Bíblia aí, abre o capítulo 5 de Mateus. Olha só. Quando você vai do verso 1 ao verso 12, Jesus está falando das leis das pedras, as 10 leis. Tanto que se você for do verso 3 ao verso 12, são 10 versículos. É óbvio que os versículos foram colocados depois, mas a pessoa que recebeu a revelação de Deus de dividir em versículo tinha conhecimento dessa realidade. Então são 10 versículos para apontar justamente para os 10 mandamentos das pedras. Aí o verso 13, 14, 15 e 16, que é o que eu li, que vai falar do sal e da luz, vai revelar a nossa missão. Ou seja, é a Mishnah que Moisés recebeu. É Deus falando, olha, você recebeu essa lei, agora você tem que fazer isso aqui com essa lei. Vocês estão pegando isso? Estão me acompanhando? Aleluia. E embaixo, do verso 17 em diante, olha como começa o verso 17. Coloca o verso 17 para mim, Mateus 5, 17. Não cuideis que vim destruir a lei aos profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pula para o verso 21. Ouviste o que foi dito aos antigos. Ou seja, a lei antiga de Moisés era de um jeito. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. O que Jesus está fazendo? Ele está fazendo o Talmud. Ele está relendo a lei para quem está ouvindo, para os discípulos, e reinterpretando tudo que Moisés entregou. Percebe? Ele é um novo Moisés, ele traz uma lei, ele traz uma direção de Deus, e depois da direção de Deus, ele faz uma releitura. Depois, se você ler o capítulo 6 e o capítulo 7, Jesus vai falar sobre tudo que nós fazemos. Jejum, oração, oferta, tudo que é feito no nosso ambiente de igreja, Jesus fala ali. E qual que é a ideia de Jesus? É reestabelecer os princípios para o reino. Não como uma lei que está fora de você, mas como uma vida que você recebe, que mora dentro de você. Então, o que eu prego, o que eu anuncio aqui, não são um conjunto de regras, como um vademecum, ou como um dicionário, para que você leia, e você siga, e você faça. Não. Eu estou te ensinando algo que entra em você como uma vida, e vai acontecer no seu ordinário lá fora. Não porque eu estou lá para falar, mas porque o Espírito de Deus que mora em você vai te mover a entender, interpretar e transformar realidades através disso.
Amém? Dê uma forte salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. A ideia do sal e luz, então, revela para que existimos. Então, nós nos vemos como cidadãos do reino. Quem aqui é cidadão no reino? Levanta a mão. Amém, aleluia, aleluia. Jesus mostra não apenas a nossa identidade, mas o nosso propósito no mundo. Então, quando nós olhamos para ser sal da terra e ser luz do mundo, normalmente nós temos uma interpretação bem comum de como esse texto acontece nas nossas vidas. Pode passar. A gente vai começar falando sobre o sal, mas eu quero propor para você uma forma de olhar para esse texto diferente do que você está acostumado. Então veja, primeiro que a gente não está falando de sal marítimo, nós estamos falando de sal da terra, que é diferente. Tá? O sal marítimo, ele é diferente, não na sua composição, é NaCl igual, cloreto de sódio, mas não é isso. Ele é diferente porque o sal marítimo, ele passava por um processo, ou ele passa por um processo hoje, de limpeza, de purificação, de extração, que faz com que ele quase nunca se torne insípido. Tanto que esse texto, para os nossos dias, não faz nem sentido. Está falando assim, vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido. Tanto que eu tenho certeza que antes disso você nem sabia o que era insípido, eu também não sabia. Eu li esse texto e eu não sabia o que era insípido. Porque o sal que nós usamos hoje, ele dura tanto tempo que a gente nem tem curiosidade de saber o que significa isso. Quando que você viu um punhado de sal que você colocou na boca e não estava salgado? Já aconteceu isso com você? Comigo nunca aconteceu. Porque esse sal que nós temos hoje, ele é um sal puro, ele é um sal marítimo, ele é um sal que dificilmente se tornará insípido. Mas o sal que Jesus está falando é o sal da terra. Como é o sal da terra? Primeiro que o sal da terra, ele é retirado de pedras, então ele já vem com um monte de impureza, com cal, com um monte de coisa da terra mesmo. E o processo de extração que os judeus viviam nessa época, era um processo que não era tão tecnológico como é hoje, é óbvio, né? A gente está falando de 2000 e tantos anos atrás. Perceba, isso tudo fazia com que esse sal, se não fosse utilizado de forma rápida, ele perdia o sabor. E o sal, a priori, não tinha como função dar o sabor como a gente usa hoje. A função principal do sal, numa sociedade de pescadores e agricultores, era preservar o alimento. Então o que eles faziam? Eles pegavam esse sal, eles pegavam o peixe que eles pescaram, jogavam dentro de um sal, de um punhado de sal, remexiam o peixe e deixava o peixe na salmoura, no sal lá. Só que era assim, o peixe tinha que ser consumido rápido. O sal tinha que ser utilizado rápido, porque logo aquele cal e aquelas pedras, aquela terra, aquela impureza que tinha junto, colava no peixe. Aí quando você ia comer o peixe, o que acontecia? Você sentia o gosto de terra. Você entende? Então isso aqui está falando sobre a urgência que nós temos em ser posicionados aonde Deus quer nos colocar. Nós temos uma consciência de que, porque Jesus usa em João 3 a ideia de novo nascimento, a gente recebe o Espírito Santo bebezinho dentro da gente, que ele precisa crescer, né? Mas não é assim. O Espírito Santo que entra em você, quando você aceita Jesus, ele está por completo, ele é Deus completo. Você que precisa amadurecer para manifestar ele. Então assim que você aceita Cristo, você pode sair daqui pregando, curando, libertando pessoas, operando em tudo aquilo que Deus te chamou para fazer, em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas a Jesus se você crê nisso. Aleluia! Veja, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quando a gente olha para essa ideia de ser insípido, vai para o próximo. A palavra em grego é moranthe. Essa palavra
significa para nós tornar-se tolo, tornar-se insensato. Ou seja, algo que é útil para mim, mas de repente eu falo assim, não, esse negócio aí ficou meio bobo, ficou meio tolo, não funciona mais. Essa é a ideia. E essa ideia, ela também está presente em 1 Coríntios 1:20. Abre lá 1 Coríntios 1:20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Essa palavra louca é emorante, é uma declinação da palavra morante, que do grego significa a mesma coisa. Então, Jesus está dizendo assim, que esse sal, que é você, de repente aceita se tornar louco para confundir a sabedoria dos sábios. Lembra que eu falei para você que o sal da terra, ele vinha com muitas impurezas, né? Então, o que o povo romano... Lembra, a gente está falando de uma época histórica que a gente tem dois povos presentes na mesma terra, certo? Nós temos o povo judeu sendo dominado pelo povo romano. Então, todo o comércio, a estrutura, o sistema da nação é dominada pelos romanos. E os romanos, eles construíam estradas. Por isso que a gente usa uma expressão que a gente fala assim, quem tem boca vai a Roma, né? É porque as estradas romanas, todas elas terminavam na cidade de Roma. E como que eles construíam essas estradas? Eles jogavam uma camada de sal, uma camada de pedra e uma camada de calcário, de resto de terra. E aí, como funcionava? O sal que era jogado primeiro era para que não nascesse mais planta, né, na estrada. Mas a última camada que era lançada era do sal que se tornou insípido, que se tornou morante, que se tornou tolo, que não tem mais função para preservar o alimento ou para salgar o alimento. Então veja, embora você, no princípio, preserva o mundo e salga o mundo, num próximo momento, quando você se torna tolo, ou quando você aceita tornar-se tolo, para que outras pessoas conheçam a sabedoria de Deus, Deus vai lançar você por um caminho, por uma estrada. E como funcionava? As pessoas, os judeus que estavam na beira da estrada, eles eram chamados pelos romanos para que pisassem aquele resto de sal, para que a estrada ficasse certinha, para que tudo que andasse pela estrada não tropicasse. Porque imagina, várias pedras, uma diferente da outra, você precisa nivelar. Então esse sal era utilizado para nivelar o caminho, para aplanar o caminho. Então perceba, quando você aceita tornar-se tolo para confundir as coisas sábias, você se torna o caminho para que alguém receba a vida de Jesus. É um desafio, é um esvaziamento. Você tem que estar disposto a ser pisado pelos homens. Sabe por quê? Porque quando você se posicionar lá onde você trabalha, onde você estuda, e você disser assim, olha, eu sou cristão, e eu não tenho acordo com esse tipo de comportamento. Ou quando você entrar lá na internet, alguém estiver cancelando outra pessoa, e você olhar e dizer assim, não, eu não concordo com isso aí, porque sabe o que as pessoas vão fazer? Elas vão te chamar de loucas, elas vão te atacar, e elas vão pisar sobre você, como fizeram com esse sal. Mas veja, enquanto você está sendo pisado e está sofrendo, tem alguém que está andando no caminho, que está encontrando Jesus, que está seguindo na direção do propósito, que está encontrando aquele que pode transformar a realidade. É uma lógica de esvaziamento. Como a nossa irmã falou aqui, Filipenses 2, Jesus, não, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, Ele se esvaziou para que você recebesse a vida que Ele tinha. A lógica do sal não é tão somente que
Há uma urgência para que você faça as coisas. Há essa urgência. E você só precisa se posicionar e fazer. Você já tem Deus inteiro dentro de você. Mas você precisa entender também que num segundo momento, você tem que aceitar, abrir mão de quem você é, da sua posição, do que você faz, do conhecimento que você tem, para que outras pessoas possam caminhar em cima de você e chegar até o lugar que Deus tem para elas e para você. Não é somente ser aquilo que dá sabor e que preserva, que é bom, que está na mesa. Passa para o próximo. Aquilo que está na mesa, que é bem visto, que é louvável. Veja, eu não coloco na minha mesa alguma coisa que não é boa, que eu não me agrado de ver. Eu coloco na mesa aquilo que é bom. Você vai viver esses dois momentos. Você vai viver um momento de estar na mesa e ser olhado com bons olhos pelas pessoas, mas você tem que estar disposto a viver um momento onde você vai servir no caminho, onde você vai ser lançado na terra, onde as pessoas vão pisar sobre você, elas vão te atacar, mas veja, você é um voluntário da Reino, você é alguém que serve a Jesus na nossa comunidade, você carrega uma vida, enquanto as pessoas te atacam, a vida que você carrega sai de você e alcança elas. Aleluia! Glória a Deus. Servir o caminho e servir as mesas. Ser pisado nem sempre é sinal de fracasso, às vezes é exatamente a missão. Ou seja, se você decidiu se posicionar e alguém está te perseguindo, compreenda. Mateus 5,10 vai dizer que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não fique triste, tenha consciência de que há uma recompensa para isso que está acontecendo. O discípulo aceita sofrer para que outros possam avançar. Muitos caminharão para Deus sobre o sacrifício silencioso de alguém. Não é fácil abrir mão. Veja, Deus me chamou de dentro de um ringue. Eu era lutador profissional, muitos anos. E eu tive convicção de que eu era crente quando eu fiz a minha última luta. Foi a última porque eu não consegui mais lutar. E eu perdi aquele dia e eu me ajoelhei no vestiário e comecei a chorar. E o meu treinador olhou para mim e falou, não, aqui você está chorando, tem outra. Eu não estava chorando porque eu tinha perdido. Eu estava chorando porque eu entendi que nunca mais eu subiria no ringue. E aquilo era o meu sonho. Aquilo que eu fiz foi para mim um sacrifício silencioso. Ninguém viu, eu não contei para ninguém. Deus falou comigo, ó, você não vai fazer isso. Mas Deus tinha para mim um outro plano e um outro propósito. Mas se você não aceitar ser lançado na terra, ser pisado pelos homens, se você não aceitar a lógica do esvaziamento, de abrir mão de quem você é, para que Deus encha você do que Ele é, você não consegue alcançar o que Deus tem para você. E foi isso que eu experimentei. Não faz sentido, veja, não fazia sentido para mim. Eu era um dos 5 atletas de São Paulo e eu estava com quase tudo pronto para viajar para fora do Brasil. Amigos meus moraram fora do Brasil anos. E não fazia sentido aquilo que eu estava fazendo. As pessoas que me conheciam olhavam para mim e falavam, não, você está maluco, você está viajando, não faça isso, você está estragando sua vida. Quando você passar, eu tinha 18 anos, quando você passar dos 20, você já não vai conseguir mais, já vai ter passado o tempo. Mas eu não ligava para isso. Eu tinha convicção de que eu estava sendo lançado na terra. Eu não sabia disso ainda, mas era o que estava acontecendo. Eu estava sendo lançado na terra. Mas esse sacrifício silencioso faria com que alguém hoje, aqui nesse lugar, passasse sobre mim por um caminho e chegasse até Jesus, porque você está aqui recebendo hoje. Então veja, às vezes você está fazendo um sacrifício que ninguém está vendo, mas vai chegar um momento que as pessoas vão passar por você como quem passa por um caminho, e elas serão alcançadas por aquilo que Deus tem para elas. Aleluia, se for para Jesus tem que ser mais forte, tem que ser com glória, tem que ser com aleluia. Aleluia. Deus é bom. Pode passar. Aí a gente vai para o próximo texto. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Qual que é a ideia? Veja. O tempo onde Jesus está falando isso, não existia energia elétrica, não tinha luz elétrica. Então as pessoas, elas caminhavam procurando cidades que fossem iluminadas, que tivessem candeeiros, que tivessem candelabros acesos, para que elas vissem para onde elas estavam indo e se localizassem. Era necessário que você encontrasse esses lugares para que você soubesse onde você está. E aí Jesus vai usar isso para dizer o seguinte: o que você carrega é luz para o mundo, é vida, então não adianta você querer se esconder. Eu estou falando com alguém aqui que Deus já chamou para o ministério várias vezes, e essa pessoa quer esconder. Não, eu quero ser empresário. Não, eu quero ser professor. Não, eu quero ser outra coisa. Não adianta. Você vai chegar lá onde você está. Aí alguém vai chegar em você e vai falar: nossa, eu vi uma vida em você. Você ora por mim? Vê, não dá para esconder a luz. Você não consegue. Ainda que você tente, ainda que você se esforce, as pessoas vão reconhecer a vida que você carrega. E não é porque você é bom, é porque Deus escolheu colocar em você vida e derramar nas pessoas. E elas serão alcançadas por essa vida. Ainda que você esteja como eu estava lá em 2012, sem ideia do que eu estava fazendo. Em um momento, todo esse sacrifício vai fazer sentido. Depois, ele diz assim: nem se acende uma candeia, no próximo, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. O Dr. Brian Gordon Lutaluquibuca, ele vai fazer nas suas análises dos termos dos textos matianos, ele vai dizer que esse alqueire aqui, esse cesto, ele era um cestinho de colheita que o judeu usava para colher a semente, como o Bruno falou, o Bruno está ali, o Bruno falou. Mas também ele era um cesto que o romano conhecia. Por quê? Quando os romanos, eles andavam pelas cidades, eles tinham direitos sobre os cidadãos judeus. Porque lembra, os cidadãos judeus eram escravos dos romanos. Então existia no judeu um direito, todo romano tinha, aliás, em todo romano tinha um direito sobre um judeu. Então como que os romanos faziam para eles expandir o seu império? Eles andavam pelas cidades conquistadas, não só entre judeus, mas entre outros povos, tirando o imposto das pessoas na hora que eles quisessem. Então, como que o judeu fazia normalmente? Ele deixava uma moedinha, um valor que tinha, né? No alqueire, o alqueire ficava num lugar assim, próximo da porta, na janela. Porque você tem que lembrar o seguinte: na cultura da época, o romano era um gentio, ele era um impuro. Para o judeu, se ele entrasse na casa, o judeu tinha que purificar a casa. Então ele já deixava perto da entrada, para quê? Para o cara pegar o imposto, o tributo e já ir embora, nem entrar. Mas aí o que acontecia? Os romanos andavam com armaduras pesadas. E quando eles andavam, faziam um barulho. Quem era judeu ouvia o barulho. Aí o que fazia? Lembra, a candeia é o que ilumina a casa. Ela era abastecida por azeite e ficava lá pegando fogo. Deixa eu parar aqui. Peraí. Você é uma candeia, você não é uma vela não, tá? O que queima para você ficar aceso é o azeite, que é o Espírito Santo de Deus, não é você. Não gasta a sua vida achando que para isso as pessoas vão reconhecer luz. É o Espírito Santo em você que vai mostrar luz para as pessoas. Amém? Então, o judeu pegava esse alqueire, esse pote, para que o romano não soubesse que ele estava na casa, ele cobria a candeia. E aí o romano que estava passando, de longe ele ouviu o barulho. Quando o romano passava, olhava a casa, estava tudo escuro. O que ele pensava? Não tem ninguém, vou em outra. Entende? E veja, sobre o que isso está falando? Isso está falando de alguém que está me ouvindo, que pega a sua luz, que é a vida de Cristo, e esconde debaixo do alqueire, que é as suas necessidades. Porque veja, o alqueire está falando da vida econômica. Todo mundo sabe que nós estamos dependentes da vida econômica. Você precisa comprar e vender, você precisa fazer, não tem como, você tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Mas a nossa necessidade nunca pode cobrir a luz que Deus colocou em você.
Você não pode pegar o alqueire que você precisa e cobrir a luz que Deus colocou. Isso é uma chamada, sabe para quê? Sofra o dano, aceite e vença. Quando eu estava ali, a sensação que eu tive foi a mesma de quando eu entrava num ringue. Nós estamos em guerra, numa batalha. O diabo está diante de você e está dizendo assim: o dano vai te destruir, a morte vai te destruir, o que eu levantei contra você vai te destruir. Mas você está dizendo: eu sou mais forte que isso, eu vou vencer. Deus não disse que você bateria para vencer. Deus disse que você permaneceria e venceria permanecendo. Aleluia! Dê uma forte salva de palmas a Jesus. Nós vamos vencer. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. O judeu que fazia isso era olhado pelos seus vizinhos e dizia: aquele é louco, ele dá tudo para os romanos, vai ter uma hora que ele não vai ter o que comer. Mas ele tinha coragem. Coragem de não esconder a luz que ele carregava. Você tem que ter coragem para ser o que Deus te chamou para ser. Para fazer o que Deus te chamou para fazer. Tenha coragem. Ainda que você vai ter perdas, sofra o dano, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Jesus disse: ninguém que lança a mão de pai, mãe, família e casa, ainda nessa vida não receberá 100 vezes mais. Ele prometeu: você não vai ficar abandonado não. Você não vai ficar solto não pelo mundo. O Senhor vai te alcançar. Deus diz na sua palavra que as bênçãos, elas alcançam aqueles que creem e temem. Então veja, ainda que você esteja num lugar distante, ainda que você esteja num lugar de sofrimento, as bênçãos, elas vão te alcançar, porque você decidiu permanecer na luta, permanecer na dificuldade. Ainda que todas as pessoas estejam escondendo a sua luz, você decidiu: não, eu vou colocar para fora o que Deus colocou em mim. Aleluia! E assim, no verso 16 diz, Mateus 5,16: e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Repita: boas obras. Boas obras não está falando de algo que é bom para mim tão somente, mas de algo que faz com que Cristo saia de mim e alcance outra pessoa. O caminho pelo qual isso vai acontecer, ele pode ser um caminho de dificuldade, mas a Bíblia e Deus chamam isso tudo de boas obras. Sabe qual que é a chamada aqui, reino? Ainda que você esteja no momento mais difícil da sua vida, continue perseverando, permanecendo e crendo, com coragem. Sofra o dano com coragem, porque a sua permanência vai liberar dos céus a vitória que você está aguardando. Ser mais que vencedor não é lutar e vencer. O vencedor, ele luta e vence, como eu era. Eu lutava e eu sabia das minhas capacidades, da capacidade do adversário. Não era bobo, né, irmão? Eu ia lá ver uns vídeos do cara. E eu sabia onde eu ia vencer e onde eu não ia vencer. Mas eu sabia que eu poderia vencer ou perder. Estava ali disponível. É um esporte, é assim. É igual a seleção brasileira agora. Pode ganhar ou pode perder. E essa é a realidade de quem vence. Mas quem é mais que vencedor é a pessoa que chega lá e ela sabe que é só ela permanecer, é só ela se colocar no lugar e a vitória vem. Porque a vitória não vem pelo seu braço, pela sua força, ela vem pela força daquilo que você carrega. É a natureza que você carrega, é a vida que você carrega, é o Espírito que está em você que vai te levar à vitória. Amém? Aleluia. Se coloque em pé no seu lugar.
Eu sou um homem de guerra. Nem sei se posso dizer isso, mas eu posso. Deus me tirou de dentro de um ambiente de guerra. Então quando você me vê, tenha consciência, há batalhas acontecendo. Deus não me chama para ambiente que tem paz, Ele me chama para ambiente que tem guerra. Então quando o pastor Eduardo me chamou e disse, olha, eu quero que você nos auxilie com as pregações, eu já sabia o que estava acontecendo. Porque Deus não me chama em tempo de paz. Mas eu quero dizer que assim como Deus me chamou, Deus tem mais guerreiros aqui no nosso meio. Deus tem mais homens e mulheres de guerra aqui no nosso meio. Pessoas que estão dispostas a sofrer o dano, a encarar o inimigo, a olhar para ele, não porque a gente precisa vencer, mas porque a gente precisa permanecer. E o seu posicionamento permanecendo em Jesus vai trazer a vitória, porque ela não vem da sua mão, ela vem da mão do nosso Deus. Eu quero fazer 2 orações aqui. A primeira é, se você ouviu essa mensagem e se você tem em você a necessidade de confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão para que eu veja você. Amém, 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 aleluia. Eu vou orar do mesmo jeito, porque nós somos a Reino Global. E às vezes tem alguém lá na internet que creu, entendeu? E essa pessoa vai ser alcançada. E a minha oração agora, no segundo momento, ela vai alcançar você que está passando por um momento de dificuldade, por uma luta, por uma guerra. E você entende que Deus te chamou para vencer posicionado. Deus te chamou para vencer com força, não a força do seu braço, mas a força dele, a força de quem está no lugar certo. E eu quero fortalecer você. Eu quero encher a sua vida de Deus. Eu quero te dar armas, ferramentas. Deus falou comigo, olha, eu te chamei lá para você dar para os meus filhos ferramentas para que eles vençam. A ferramenta vai chegar na sua mão, uma ideia. Para quem prega, tirar uma mensagem de alguma coisa que você ouviu aqui. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, pelas pessoas que ouvindo essa mensagem, Senhor, decidiram por Cristo, decidiram entregar a sua vida a Jesus. Que elas sejam agora alcançadas pela tua vida e pelo teu poder. Que elas sejam cheias da vida de Cristo. Que elas tenham, Senhor, uma experiência de transformação. E que elas sejam conduzidas até as águas do batismo e até o reino, que é o lugar que o Senhor quer que elas cheguem, Deus. Agora eu quero orar, meu Deus, pelos meus irmãos, pelos voluntários, pela Reino Online, por todas as pessoas que ouviram essa mensagem e que entendem esse momento espiritual, que entendem, Senhor, esse ciclo que nós estamos trocando, avançando. Fortalece eles agora, Senhor. Enche eles com uma unção poderosa, com uma porção nova de vida. Dá para eles, meu Deus, estratégia para que eles vençam, para que eles caminhem, para que eles permaneçam. Dá ideia, Senhor, para que eles resistam na posição que o Senhor os colocou. Dá, Senhor, coragem a eles para ser lançado na terra e ser pisado por alguém. Coloca sobre eles vida e fogo de Deus, a ponto deles se tornarem uma cidade edificada sobre um monte. Enche eles de vida agora, Senhor. Enche eles de vida agora.